Vamos a mais uma aula da série Interpretando Frases em Inglês. Aqui eu trago uma única frase, só que uma frase mais trabalhada, uma frase bem recheada em estruturas, em coisas para a gente poder comentar. Até um pouco mais avançada as frases que a gente trabalha aqui, justamente para a gente conseguir falar sobre bastante temas legais de estruturas de frase no inglês. E aí você pode aplicar esse conhecimento em outras frases que você encontrar por aí também. Bom, então a frase de hoje é a seguinte. My daughter and my granddaughter are always the ones doing everything on the computer for me. Vou ler mais uma vez. My daughter and my granddaughter are always the ones doing everything on the computer for me. Minha filha e a minha neta são sempre as que fazem tudo no computador para mim. Aqui a gente vê que está falando da visão da avó, né? Da visão da avó ou do vô, e ele está falando a minha filha e a minha neta são sempre aquelas que estão fazendo tudo no computador por mim. Então, vamos começar separando essa primeira parte da frase que a gente tem aqui. My é aquele possessivo. Então, meu, ou minha, ou meus, ou minhas. Não existe gênero para esses possessivos, tudo bem? Então, a gente tem meu, minha, caso seja feminino, meus, minhas, caso seja mais de um, caso seja plural. Em inglês, isso não existe. Sempre é my. Então, eu posso falar, por exemplo, my house significa minha casa. A gente pode falar, por exemplo, my child, que significa meu filho, minha filha. Caso seja mais de um, eu vou falar my children. A palavra seguinte mudou, agora é meus filhos, minhas filhas. Mas o my nunca muda. Até porque para substantivos, house, chair, door, whatever, qualquer substantivo, nome de coisas em inglês, não existe feminino, masculino. Não existe a casa, só que o carro. É só casa, carro, sem gênero masculino ou feminino para esses nomes. Isso é uma coisa que a gente tem no português. Então, em inglês, o my nunca muda de forma, até porque nem existe gênero aqui para nomes de coisas, tudo bem? Então, my é meu. O que a gente tem aqui? My daughter, my granddaughter. São dois blocos que aparecem aqui. O primeiro é my daughter, significa minha filha. Daughter significa filha, mulher, tudo bem? Especificamente mulher. Se fosse filho homem, falaria my son, significa meu filho. A palavra daqui mudou. Daughter, filha, son, filho. Só que o my é o mesmo, possessivo, meu. My daughter e my granddaughter significa minha neta. Esse padrão aqui, grand, é a estrutura, é o prefixo que você usa para poder falar daquela geração que tem uma geração de distância. Então, avô, neto e esse tipo de coisa. Então, pontuando sobre esse grand aqui, existe o father, que significa pai, e aí existe grandfather, significa o pai de cima, ou seja, o avô, ok? A gente tem mother, significa mãe, e acima, né, com uma geração de distância, grandmother é avó. A mesma coisa vale para neto e neta. A gente tem daughter, que é filha, e tem granddaughter, que é a filha com uma geração de distância, que é a neta. Por fim, son significa filho, e aí caso tenha uma geração de distância, o neto, você vai falar grandson. Tudo bem? Então, my daughter, minha filha, my granddaughter, minha neta. Elas estão separadas pelo and aqui. O and é aquela estrutura de adição. Cachorro e gato. Eu e você. Casa e apartamento. Esse e de adição é representado em inglês pelo and. Então, my daughter and my granddaughter é minha filha e a minha neta. Tudo bem? Are. Esse are aqui é o verbo ser. Elas são. Por que a gente tem are aqui? Porque daughter e granddaughter é elas. Em inglês, a gente tem que... O verbo ser muda de acordo com a pessoa. Eu sou, você é, ele é. E no caso de minha filha e minha neta, é elas. Elas são. Em essência, é isso aqui, ó. They are. Elas são. They significa eles ou elas.
E my daughter e my granddaughter é elas, é they. Então, esse they torna-se my daughter and my granddaughter. Ok? Desde aqui do começo, my daughter and my granddaughter, tudo isso aqui são elas. Por isso que eu uso are aqui. Só relembrando, todas as pessoas que existem no inglês, para falar sobre o verbo ser, a gente tem I am, que é eu sou. Existe you are, significa você é. Pode ser vocês são também, no plural, tudo bem? Não existe diferença entre singular e plural aqui para you. Aí existe o he is, significa ele é. Existe she is, significa ela é. Existe o it is, que significa, entre aspas, isso é. Isso aqui é tudo que é usado para não humanos, tá bom? Então, quando você não estiver falando de humanos, você usa it. Tá falando de um objeto? It. Tá falando de um fato? It. Tá falando de um animal? It. Caso seja humano, he ou she, ele ou ela. Para nós, a gente tem we are, nós somos. Para vocês, no plural, é you, igual ali em cima, you are. E aí, caso seja eles ou elas, eu falo they are. Significa eles são, elas são. E o que a gente tem aqui nessa frase é justamente o they are. Esse my daughter and my granddaughter, em essência, é they are. Tudo bem? Caso eu queira continuar falando sobre elas, provavelmente eu vou falar algo assim. Ah, minha filha, minha neta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Elas também, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você passa a substituir o my daughter and my granddaughter, você passa a substituir por they, você passa a substituir por elas. Então, é conjugado como elas. They are, elas são. Então, voltando à frase. My daughter and my granddaughter are. A minha filha e a minha neta são. They are always. A palavra always, aqui, bem simples, significa sempre. Então, my daughter and my granddaughter are always. A minha filha e a minha neta são sempre o quê? The ones. The ones significa as pessoas, ok? Esse one aqui não é o one de número, ele é aquele one substituindo algum outro nome. Ele serve para substituir algum termo que você já citou. Então, por exemplo, imagina que a pessoa apresente para você 2 cadernos. Ela fala, você quer esse caderno ou você quer esse caderno? E aí você responde assim, I want this one. Eu quero esse caderno. Percebe que não tem a palavra caderno aqui? O one, ele está substituindo caderno. One está substituindo notebook, no caso, né, que é caderno em inglês. Só que aí você já sabe ali no contexto que você está falando sobre caderno. Então você substitui a palavra caderno por one. Você substitui aquele nome que você já conhece por one. Então, nesse caso, o ones ele está substituindo pessoas. O que ele está querendo dizer? A minha filha e a minha neta são sempre aquelas, são sempre as pessoas, são sempre as que... Você não está colocando literalmente a palavra pessoas ali, mas você está substituindo essa ideia de pessoas por one. Você já ouviu aquela música do filme do John Travolta lá? You're the one that I want. Você é o quê? A pessoa ali, entre parênteses, você é você é aquela que eu quero. Então, you're the one, está substituindo aqui a ideia de ser a pessoa, você é aquela que eu quero, você é a uma que eu quero, nesse sentido de substituir, tudo bem? Não é do número 1, mas é o de substituir um outro nome. Tanto não é o número 1 que a gente tem um plural aqui, né? Ones. The ones são as pessoas, são aquelas. Então, o que a gente tem até aqui é my daughter and my granddaughter, minha filha e minha neta, they are always the ones, elas são sempre aquelas, elas são sempre as pessoas, o quê? Doing everything on the computer for me. Doing everything é o próximo bloco que a gente tem. Doing significa fazendo. Vem do verbo to do, que significa fazer, tudo bem? Doing é aquela ideia do contínuo, fazendo. Então, a minha filha e a minha neta são sempre aquelas que estão fazendo, são sempre aquelas que fazem
Não é literalmente, às vezes, o fazendo de tá acontecendo na hora, tá fazendo agora. Mas não, passa essa ideia de continuidade. Elas são sempre aquelas que continuamente fazem, elas são sempre aquelas que habitualmente fazem. A próxima palavra, everything, que significa tudo. Tudo bem? Everything, esse contexto, esse prefixo, every, ele passa aquela ideia de todos de alguma coisa. Então, posso falar, por exemplo, everywhere, significa todo lugar. Eu posso falar everybody, significa toda pessoa, todo mundo. E, na mesma ideia, everything significa todas as coisas. Então, tudo, né? A palavra thing significa coisa, everything é toda coisa, é tudo. Mas aí você trata como uma palavra só, tá? Tudo. They are always the ones doing everything. Elas são sempre aquelas que fazem tudo on the computer. É o próximo bloco. On the computer significa no computador. Computer significa computador. Então, até aqui tudo certo. E aí a gente tem esse bloco. On the. O que está acontecendo aqui? The computer significa o computador. Essa palavra aqui, the, é o artigo. É o artigo que você coloca antes de um outro nome para você falar o, a, os, as daquele nome. Então você fala, por exemplo, the house, significa a casa. Você fala the person, você fala a pessoa. Você pode falar the boy, o menino. Você pode falar the children, as crianças. Então, é a ideia de o, as, os, o, a, os, as, que a gente tem no português aqui. É o artigo que você usa para definir bem aquilo que você está falando. Você falar uma casa é muito diferente de falar a casa, porque quando você fala a casa, você tende a entender que você sabe do que está falando. Eu sei qual casa especificamente é aquela. Essa é a função desse artigo. Porém, the computer que a gente tem aqui, que significa o computador, tem um on apontando aqui antes. Uma das dúvidas mais comuns de estudantes de inglês é essa diferença de falar in, on ou at para apontar posição, né? Para apontar lugar. In, on ou at. Qual eu uso para apontar lugar? Uma das dúvidas mais comuns, e é muito difícil de reduzir a resposta disso aqui para uma frase só, porque não é tão simples assim. A dica que eu dou é, trate cada caso como um caso. Então, aprenda um fenômeno novo de uma dessas três. E o que a gente vai ver hoje é um fenômeno do on. E é isso que você vai aprender agora. O on é usado para mídias de comunicação. On você usa para mídias de comunicação, redes sociais, aparelhos eletrônicos. Então, você vai usar, por exemplo, on my phone, que significa no meu celular, caso você tenha visto. Onde é que você viu isso? Eu vi no meu celular. On my phone, no meu celular. Você pode falar on the radio, que significa no rádio. Você pode falar on Facebook, por exemplo. Onde é que você viu isso? On Facebook. Eu vi no Facebook. Eu vou postar esse vídeo on YouTube. Significa no YouTube. Então, toda essa ideia de meios de comunicação, redes sociais, mídias eletrônicas, todos esses portais você usa on. Inclusive, on the computer. No computador. Tudo bem? On the computer. Inclui aqui, porque é um meio de comunicação, um meio eletrônico de comunicação ali com redes sociais. Aprenda isso sobre o on nesse momento. E aí você vai aprendendo outros fenômenos dos outros, in e at, à medida que você vai explorando o inglês. Não pegue tudo de uma vez e pegue uma tabela gigante de in, on e at, porque você não vai aprender dessa forma. Procura casos para cada um, e aí, por exemplo, eu quero aprender agora usos do on. 50 frases só com on. E aí, naturalmente, você vai pegando esse feeling de quando usar um, outro, ou quando usar in ou at, né? São 3 aqui nesse caso. Então, por hora, memorize aqui. On você usa para meios de comunicação, redes sociais, aparelhos eletrônicos e tudo mais. E é o que acontece aqui, olha só. My daughter and my granddaughter, minha filha e minha neta, they are always the ones, elas são sempre aquelas, elas são sempre as pessoas,
doing everything, fazendo tudo, on the computer, no computador, for me, por mim. Esse for, quando você faz alguma coisa for alguém, for someone, significa você fazer aquela ação em benefício da outra pessoa. Então aquela outra pessoa está sendo beneficiada, você está fazendo por ela, está fazendo para ajudá-la. Então, for me, para mim. Por que eu não posso falar for I? I não é eu. Porque assim como a gente não fala faz isso para eu, a gente fala faz isso para mim, esse fenômeno também acontece em inglês. Então, I é eu. Me é mim. Então, para mim, for me. Não é for I, é for me. Tudo bem? Um fenômeno semelhante ao que a gente tem na nossa língua, que é quando a pessoa está recebendo a ação e não fazendo uma ação. Tudo bem? Então, passando mais uma vez na frase inteira. My daughter and my granddaughter are always the ones doing everything on the computer for me. Minha filha e minha neta são sempre aquelas que fazem tudo no computador para mim. São sempre as que fazem, são sempre as que estão fazendo tudo no computador para mim, por mim, em meu benefício. Tudo bem? Então eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha aberto a sua cabeça para algumas coisas. Se você tem alguma frase em inglês que você encontrou em algum material que você está lendo, alguma série que você está assistindo e queira trazer para a gente analisar aqui também, pode colocar nos comentários que a gente faz. Conta um pouco sobre o contexto, de onde você tirou, porque se a gente tiver contexto ajuda ainda mais a entender o que está acontecendo ali na frase e ajuda a montar essa explicação também. Beleza? Então, clica aqui no gostei se você curtiu essa aula, se inscreva aqui no canal para você receber todas as aulas que a gente tem produzido todas as semanas e eu te vejo nas próximas. Até lá!